Graça e paz, mais um Agnus Cash. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos das coisas novas, das coisas que estão acontecendo no cenário nacional. Mais uma vez com o apóstolo Ademir. Apóstolo, hoje eu quero falar sobre Quando eu era pequeno, eu sempre pedi um dinheiro para minha mãe falava assim, falava, mãe, eu quero uma mesada. E ela falou, vou te dar uma cadeirada. E teve um camarada que recebeu uma cadeirada, que foi o Pablo Marçal no debate de ontem. Mediante a isso que aconteceu, eu gostaria de a gente conversar um pouco sobre o domínio próprio, que é algo muito importante, do fruto do Espírito, que tanto é difícil. E quais são as dicas que nós podemos fazer para ajudar os nossos ouvintes a dominarem melhor as suas emoções, o seu sangue, a sua fleuma e serem pessoas mais equilibradas. Então eu vou começar deixando a primeira pergunta qual a sua opinião sobre aquela atitude, né, do infeliz, né, do Datena, e como a gente pode se controlar no momento de crise? Bom, vamos lá. O assunto está bem em evidência e a gente precisa mesmo tratar dele. É importante, né? Porque ajuda todo mundo, nos ajuda quem está ouvindo a melhorar talvez a sua vida. Agora, falando diretamente com relação àquilo que aconteceu ontem no debate para a Prefeitura de São Paulo, é lógico que totalmente despreparado, né? O Datena, né? É até estranho você ver uma pessoa que está acostumado a trabalhar no meio, né, da televisão, a ser apresentador. Eu tinha até outra impressão dele, né? Porque hoje olhando a atitude dele, a gente percebe que é um cara do teleprompter, né? Se ele está lendo ali, ele consegue ter uma certa domínio, talvez até do temperamento dele. Agora, tá despreparado para o confronto. Isso é perfeitamente... Todo mundo viu isso, né? Totalmente despreparado para qualquer tipo de confronto. Porque o que acontece? Por mais que nós sejamos agredidos verbalmente, você não responde fisicamente. Qualquer atitude verbal que você seja agredido, você responde à altura. E eu acho até que se você foi vamos dizer, agredido verbalmente a uma certa altura, você tem o direito de responder na mesma altura. É sempre isso que eu penso. Por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, se a pessoa me trata com respeito, tá brando na palavra, a gente vai na mesma toada, né? Da mesma forma que a pessoa está agindo. Se a pessoa altera a voz, você também te dá o direito de você, colocar aquele cidadão no lugar dele. E eu acho que era isso que ele poderia ter feito com o Pablo Marçal, ou seja, por mais que o Pablo Marçal tivesse agredido ele verbalmente, que na verdade ali o debate tem sido pautado por agressões mútuas, né, entre eles e entre todos os candidatos. Então, vamos dizer assim, parece que abaixou um pouco o nível, fica pautado ali em brigas, ninguém fala muito sobre estratégia de governo, o que vai fazer, e infelizmente está pautado nisso, né? Agora, quando a gente traz isso para o meio da palavra de Deus ou o meio evangélico, eu acho que muda bastante, porque, e é importante para nós, vocês que estão nos assistindo, nos vendo hoje, talvez seja de valia para a tua vida, porque quando Paulo fala lá em Gálatas, né, ele escreveu aos Gálatas no capítulo 5, ele vai falar sobre os dons do Espírito, e é uma das coisas muito importantes para nós, porque assim, lá ele está falando assim, e os frutos do Espírito ele está falando sobre os frutos do Espírito Santo, não tem nada a ver com o espírito do homem, né? Um pouquinho antes ele vai falar das obras da carne, ou seja, as obras da carne são. Então, todo mundo que é carne tem aquelas obras, está em nós. E nós devemos, através do Espírito Santo, controlar o que já está dentro de nós. Não é fácil isso. E talvez, quando ele vai falar dos frutos do Espírito, ele vai falar o primeiro é amor, né? Amor, paz, alegria, mansidão. É um dos frutos que você, lógico que se você não tiver o amor em primeiro lugar, puxando isso como vamos dizer assim, a locomotiva é o amor. E os outros são todos vagões dessa composição que puxam tudo isso na vida da gente. Então, para você ter o domínio próprio, você tem que amar. Pronto, é ponto meio pacífico isso.
Mas quando a gente olha lá, isso está inerente, é do Espírito Santo, não está em nós, não está no homem, não está na vida da pessoa. Quando você busca o Espírito Santo, você acaba controlando o teu temperamento. É óbvio que você não vai esperar isso da Atena, por exemplo, que não professa nenhum tipo de fé, não professa, eu nunca vi ele falar assim de algo assim, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Aliás, a gente vê ele só esbravejando, na verdade, né, no programa dele. Então, não há, é o homem natural. A Bíblia vai chamar esse homem, como é a situação do Datena, de homem natural. E aí diz assim, o homem natural discerne as coisas naturalmente. O homem espiritual, ele vai discernir as coisas espiritualmente. É quando entra o Espírito Santo e você deixa. Esse é o grande passo que nós, como cristãos, devemos dar. Nós devemos deixar, então, e isso é trabalhoso. Então, eu tenho um temperamento forte, como é o meu caso. Eu tenho um temperamento forte. Então, eu acho que toda pessoa que tem um pouco mais de liderança, ele é incisivo, ele é impulsivo. Então, há uma necessidade de você deixar o Espírito Santo controlar. O Espírito Santo só vai ter aquilo que você der a ele. Se você falar assim, olha, eu tenho um temperamento difícil e eu preciso ter controle sobre ele. É você entregar isso para o Espírito Santo. Você dizer assim, ó, essa parte da minha vida eu quero entregar e quero que o Espírito Santo tenha domínio sobre isso. E quando o Espírito Santo começa a agir, você consegue controlar. Então você tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então assim, bispo, quando a gente fala de dom, que vem do alto. Sim. Né? E aí tem aquela... Mas eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou fleumático. O que nós somos, ele é a nossa forma de ser, a nossa forma de reagir, e de reagir, isso não muda, a não ser que haja essa liberdade do Espírito Santo. Mas por ser dom, você acredita que as pessoas naturalmente conseguem controlar? Ou uma pessoa que é sanguínea, uma pessoa que é violenta, ela vai sempre reagir dessa forma? É possível, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de música. Essa pessoa ela vai tocar. Mas tem gente que estuda e toca. Talvez não tão facilmente, não tão brilhantemente, mas toca. E tem gente que tem o esforço. Você acredita que o esforço do ser humano ele pode fazer com que ele tenha uma condição melhor de autocontrole? Como eu havia falado ainda há pouco, eu acho que o Espírito Santo ele só pode agir no que o ser humano entregar a ele, né? Uma das coisas fantásticas da Bíblia é que um dia Jesus, uma passagem da palavra de Deus e uma passagem de Jesus sobre a terra, ele olhou para Jerusalém e disse assim, olha, Jerusalém que mata e persegue vossos profetas, né? Quantas vezes quis eu fazer com uma galinha, faz com seus pintainhos, né? Coloca eles embaixo das suas asas e guarda ele. Então você vê que nessa fala de Jesus, Jesus está impedido de agir. É muito fácil você entender isso. Outra passagem da palavra de Deus que explica isso, que remete para que nós entendamos como nós, seres humanos, devemos agir mediante ao Senhor, é quando Jesus volta para Nazaré. Porque o que acontece? Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Quando inicia o ministério dele, ele deixa, né? Provavelmente José já havia morrido, porque não se fala mais da paternidade dele, não se fala mais de José, e ele era o arrimo da família, substituiu, né, o trabalho do pai, e aos 30 anos ele começa a desenvolver o ministério. Então ele sai de Nazaré e vai para Galiléia. Quando ele vai para Galiléia, ele começa ali iniciar os seus milagres, né? Ele inicia o seu ministério em Caná da Galiléia num casamento, transformando água em vinho. E ali, posteriormente, ele começa os milagres. Depois desse tempo que ele já começou os milagres, que ele já começou, ele retorna então para Nazaré. Ele retornando para Nazaré, a Bíblia é clara em dizer assim, não, e começaram a olhar para eles assim, não é esse menino aí que vivia entre nós? Filho de José. Filho de José, Maria, ele não vivia entre nós, não estão seus irmãos, né? Porque Maria e José coabitaram maritalmente, normalmente, né? Tiveram um relacionamento normal, marital, e tiveram outros filhos.
E aí, então ali viviam também os irmãos, ou meio-irmãos de Jesus, né? Porque José era, vamos dizer assim, seria o padrasto dele, quem criou Jesus humanamente, mas não tinha paternidade, e a paternidade de Jesus é através do Espírito Santo. E a Bíblia é clara em dizer assim, e não pôde fazer muitos milagres ali, porque não creram nele. Então você vê as duas situações, Jesus olhando para Jerusalém, dizendo assim, olha, eu queria guardar vocês. E ele volta para Nazaré e gostaria de fazer milagres, mas não fez, por quê? Por causa da incredulidade do povo. Eu acredito, colocando essas duas situações, você faz uma analogia para a nossa vida. Deus só vai ter aquilo que a gente entregar a Ele. Se você dizer assim, eu quero mudar, eu não quero ser igual ao meu avô, eu não quero ser, que a gente chama muito, né, e os ministérios que trabalham com batalha espiritual falam, maldição hereditária, mas vamos orar, vamos fazer guerra. Eu acredito nisso, eu acredito na oração, eu acredito na guerra espiritual. Agora, se a pessoa não decidir, falar assim, não, realmente, eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai, vamos dizer assim, meu pai era um homem violento, meu avô era um homem violento. Eu não quero ser um homem violento. É uma decisão. Então, você vai submetendo o seu espírito ao Espírito Santo que está morando dentro de nós. Porque isso é uma das coisas mais fantásticas, talvez, do Evangelho, que as pessoas não entendam, porque da mesma forma Jesus olha para o templo e diz assim, olha, tá vendo que os apóstolos começaram a elogiar o templo, né, a construção, a suntuosidade do templo. Ele diz assim, olha, está vendo esse templo? 3 dias eu vou derrubar. 3 dias eu derrubo e reconstruo, né? Eu vou derrubar e em 3 dias eu reconstruo. Que ele estava falando, logicamente, da morte, da ressurreição. Mas aí, então, a partir disso, ele está destruindo a parte física para que o Espírito Santo venha morar em nós. Ele diz assim, eu não vou mais habitar em templos feitos por mãos humanas. Eu vou habitar em templos feitos por mãos de Deus, ou seja, nós mesmos. Então ele passa a habitar em nós, mas ele só vai ter aquilo que nós entregarmos a ele. Então o domínio próprio faz parte disso. A mansidão faz parte disso. Se você não decidir, e como é isso? Vai ser fácil? Esqueça, não vai ser fácil. Nós lutamos com aquilo que muitas vezes nos traz mais problemas, mais dificuldades. Aí eu tenho, alguns é a ira, outros é a raiva, outros é a língua, né? A mentira, gosta de estar sempre em confusão. Quer dizer, eu por exemplo, eu tenho problema com língua, né? Ou seja, eu sou um cara que gosta de fofocar. Você vai ter que deixar o Espírito Santo falar assim, Deus, eu quero entregar. E como que você faz isso? Todo dia. Até você vencer essa dificuldade na sua vida. Ou seja, até Jesus voltar ou te levar. Ou te levar. Porque essa dificuldade vai ser sua dificuldade sempre. Talvez seja aquilo que Paulo nos deixou escrito, que é o espinho na carne. Na carne. O que eu penso assim, bispo, que nós damos muita desculpa, porque tudo aquilo que nos desafia, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, tudo aquilo que nos confronta, e a palavra de Deus nos confronta todo dia, tudo isso demanda muita energia sua para ser transformado. Porque como você está falando, é a questão do corpo versus a questão do espírito, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dizer assim, psicanaliticamente falando, as pessoas chamam de ego. Ego, exatamente. Exatamente isso. Então o cara tem o ego inflamado, o cara... Olha, nós conhecemos um Deus, como você colocou muito, muito legal essa parte de lembrar dessa passagem do templo, onde o Senhor, Jesus, ele quer ser o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, nós precisamos dar liberdade para que... Quem é o Senhor de uma casa? Ele reforma, ele pinta, ele arruma, ele faz tudo o que tem que ser feito para que a casa fique pronta. Nós somos esse edifício hoje sendo construído por Deus. E a Bíblia fala que o Senhor ele vai aperfeiçoando. Nós estamos nesse processo de ser aperfeiçoado. Exato. Não estamos prontos e não vamos estar prontos nunca. Agora, o que eu vejo assim, quando é que você vai saber que você evoluiu em Deus? Porque eu fui para a igreja, aceitei Jesus, pronto, acabou meus problemas. Não, você vai ser provado e você vai ser provado, e a Bíblia fala que é uma multidão de testemunhas que ficam ao nosso redor ali, prontos para nos acusar, não é para bater palma, é para nos acusar. E faz parte da nossa vida passar por esses processos. Sim. Passar por essas provações.
para demonstrar exatamente o caráter de Cristo em nossas vidas. Eu vejo que falta muito isso que você falou, a gente dá para Deus a abertura, a oportunidade, a liberdade para agir. E saber que não é... Eu uso muito no termo terapêutico. O terapeuta, ele não é igual ao médico, que tem um paciente. O paciente, ele fica esperando pacientemente a intervenção de um médico. O terapeuta não. O terapeuta, ele te dá o caminho para que você percorra. Então, não é algo paciente, é algo ativo. Você tem que estar trabalhando dia após dia para que a ação do Espírito Santo versus a sua liberalidade na tua vida leve você a um outro nível. Vamos dizer, quem é uma pessoa assim, vamos colocar cheio de energia, para não falar explosivo, né? Vamos defender um pouco o nosso lado. Ele vai conseguir vencer essas situações quando realmente ele estiver colocado à prova. Porque se você não for provado, não sabe se você realmente passou aquilo que você tinha. Eu estou sendo provado, eu sou mentiroso. Estou sendo provado numa situação que eu tenho que falar a verdade e essa verdade vai me prejudicar. E aí? Ou como foi no caso do debate, o cara começou a falar situações ali que ofenderam e tudo mais. E a pessoa não teve a capacidade de segurar, vamos dizer, a emoção. Porque tudo tá ligado à emoção. Não justifica, mas tá ligado à emoção. Mas a pessoa tenta justificar o injustificável. No caso do Datena, ele fala assim, não, porque a minha sogra morreu. Quer dizer, ele está tentando trazer uma justificação que justifique a atitude dele. E isso não causa cura. Isso não causa assertiva. Se você falar assim, olha, eu tenho um problema nessa área, eu fiz isso, então eu que preciso mudar. Assumir. Sem vitimismo. Sem vitimismo. Não, eu agi assim porque eu tive um problema, minha sogra morreu, eu lembrei nela, então essa foi a justificativa, pelo menos, que eu vi. Falei assim, ele está, quer dizer, se justificando, né? E a verdade, se você quer melhorar, você precisa olhar para dentro de você e você precisa fazer... É questão de autoavaliação. Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos fazer autoavaliação constantemente na nossa vida. E quando você é cristão, você não tem outra forma de ser... Como que eu faço essa autoavaliação? É perante a Bíblia, é perante o conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 17 ratifica isso, né? Santifica-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, santifica-vos na verdade, ou seja, você precisa se separar. Santificação quer dizer, exige separação. Então, ou você separa a sua vida do mundo, do cotidiano, que você sai para trabalhar, você vai enfrentar dificuldades. Então, a santificação em Deus é justamente essa separação, que é uma decisão, né? Muitas pessoas atribuem muitas coisas da vida, dificuldades da vida, problemas da vida. Foi o diabo. Uma porção dos crentes aí que joga foi o diabo, foi meu pai, foi minha mãe, onde eu morava. Quando você vai decidir assumir as suas culpas, né? Então, pegando esse gancho que nós estamos pegando no ocorrido, foi justamente o que Datena fez. Ele falou assim, olha, a minha sogra morreu por causa disso. Se a gente for justificar e ficar, olha, aconteceu isso na minha vida e a pessoa morrer... Todo mundo tem uma boa desculpa. Todo mundo tem uma boa muleta. Eu vejo que para que a gente chegue a essa maturidade, nós precisamos tirar nossas muletas. Olha, eu não sou bom nisso, eu sou péssimo nisso. E é engraçado também que você estava dizendo, me vem à mente. A gente tem sempre assim, eu sou assim, mas eu sou melhor que aquele outro. Gente, nós não temos como parâmetro o outro. Nosso parâmetro é o Senhor. E Jesus foi perfeito. É perfeito. Sim. Então não tem como você se comparar com o outro. Mas eu sou melhor que o fulano. Mas é uma comparação esquisita, porque na verdade uma das coisas que nós precisamos entender como cristão, o que Jesus veio fazer na nossa vida? Primeiro ponto. O que ele veio fazer na vida de um cara que o aceitou como seu salvador, foi para o batismo e quer uma vida cristã? O que ele quer mudar na nossa vida? Ele não quer transformar o nosso temperamento. É o primeiro ponto. Ele não quer mudar. Ele quer controlar, mas não mudar. O nosso temperamento não é mudado. Ele é controlado. É diferente. Agora, o que Deus quer mudar na nossa vida? O nosso caráter. Então, o ser humano tem um caráter caído, distorcido, por uma sociedade, pela carne. Então ele vai lá
E ele muda o caráter do homem natural, passa a ser um homem sobrenatural, e ele tem um caráter de Cristo. Então Jesus veio para mudar o nosso caráter e controlar o nosso ímpeto ou aquilo que é o nosso temperamento. Ele controla o temperamento porque ele mudou o nosso caráter. É isso que aconteceu. E um bom exemplo disso é Pedro, né? Que Pedro era, vamos pensar, uma pessoa violenta, era Pedro. Tanto que quando foram prender Jesus, ele foi e corta a orelha do soldado. Sim. E a gente vê que esse ímpeto, essa energia, essa, vamos dizer, violência de Pedro, quando ela é controlada por Jesus, e ele se torna realmente, né, o apóstolo, o líder da igreja, aquele que a gente só depois que Jesus morre, ressuscita, vai aos céus e Pedro inicia, vamos dizer, o chamado dele como apóstolo, você não vê mais Pedro fazendo as bobagens que ele fazia. Você vê um Pedro com caráter transformado. Mas é porque ele está submetido, sujeito a uma palavra de Jesus. E qual era a palavra de Jesus? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, cai naquilo que nós estamos falando. Cai exatamente naquilo que nós estamos falando aqui. Porque se o Espírito Santo vem morar em nós, e é um negócio meio fantástico, né? Porque somos seres limitados, carnais, pecadores, e o Espírito Santo decide vir morar em nós por causa do sacrifício que Jesus fez. E essa é o que pode transformar o homem. É a única situação de transformação. A turma fala assim, quando ele casar, ele melhora. Quando ele ficar mais velho, ele melhora. Melhora nada. Não existe melhora do ser humano sem a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, quando você vê o Espírito Santo mora em nós, aí a partir do momento, muitos acham, por exemplo, eu tenho a minha consciência, eu tenho uma consciência. A consciência realmente ela nos ajuda. Porque se você tem uma consciência, por exemplo, você teve uma educação boa, seu pai te deu caráter, a mãe te deu caráter, quando você está numa situação submetido a uma decisão, você lembra daquilo lá. Meu pai me ensinou que eu não devo mentir, que eu não devo roubar, que eu não devo falar mal dos outros. Isso é importante. Então é uma consciência, é comparar o falso com o verdadeiro. Acontece na vida do ser humano, mas eu entendo o seguinte, quando você aceita Jesus, você tem mais do que a consciência. Você tem o Espírito Santo de Deus agindo e muitas vezes falando com você. Falando, olha, você não deve agir assim. Então alguns acham que até é uma consciência e muitas vezes é a voz do confunde, né? Porque a voz da consciência com a voz do Espírito Santo. Exatamente. Um vem da mente, o outro vem do espírito. Exato. Da alma e espírito. Um é muito mais profundo do que o outro. É difícil você até identificar isso, mas se você, por exemplo, não teve uma boa formação, uma boa família, se tudo isso foi ruim na tua vida, não adianta você ficar se lamentando. Você tem que deixar ser mudado e moldado pelo Espírito que está vivendo em você. Eu costumo dizer que Deus ele tem um plano perfeito. Se a pessoa passou pelo que ela passou e chegou em Cristo, tá tudo certo. Jesus ele deu esse plano para que ela chegasse. Porque algumas pessoas elas vêm para Cristo, encontram com Cristo num momento de dor. Sim. Outros num momento de alegria. É a maioria. Outros num momento de amor, outros em outros momentos, mas toda a história, eu sempre digo isso, antes da fundação do mundo existia a minha história, a sua história, a história de todo mundo que está nos ouvindo. Então, esse plano perfeito de Deus, ele nos dá uma liberdade, porque você não fica mais lamentando, eu tive que passar por isso para chegar onde eu estou hoje, para chegar naquilo que Deus quer de mim. Então, se Deus tem isso para mim, eu vou confiar e vou agradecer, porque eu sei que fazer o melhor dali para frente. É isso aí. Exato. Porque é aquele negócio, né? A Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tenha molde desse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim, você tem uma transformação do teu entendimento em Cristo Jesus. Quando você começa a entender quem realmente Jesus é, realmente quem Ele é na tua vida, o que Ele tem para a tua vida, você deixa de se amoldar por esse mundo. E aí você deixa de se comparar.
Pronto. Porque a comparação nossa é sempre com coisa do mundo. E, na verdade, nós temos que entender que esse mundo aqui não pertencemos mais a ele. Somos peregrinos e forasteiros. Nós vamos chegar a um outro nível. E é esse nível que a gente tem que chegar, de estatura de varão Hebreus perfeito. 11. Eu gosto muito dessa passagem. Estatura de varão perfeito, para que a gente consiga alcançar a eternidade do Senhor. E no Senhor, né? Que é o mais importante. Eu vejo assim que o domínio próprio, ele pode te colocar em um momento importante, como pode destruir tudo que você construiu. Verdade. Como você colocou. Eu também não tinha essa visão de que o Datena era uma pessoa tão descontrolada dessa forma. E você imagina, uma pessoa que tá... Ele parece um cara extremamente mais preparado do que o Marçal, porque é mais velho, mais experiente. E você vê que não é verdade. Eu pelo menos eu entendo assim, quando eu era mais novo eu era muito mais explosivo, eu era muito mais impulsivo, falava muitas coisas que eu não deveria falar. A gente entende que a pessoa mais velha vai ganhando mais sabedoria. E aí mostra que naturalmente é para ser assim, mas nós não vivemos no natural, vivemos no sobrenatural. Exatamente. E aí que muda tudo. A pessoa mais velha, ela teria que ter, talvez, uma essência melhor do que os mais novos, né? Mas quando a pessoa vive sem Deus, ela acaba a vida dela, talvez, pior do que quando ela começou. Então, você vê a natureza caída do homem, né? E aí, aquilo que você falou, e agora a gente entra no negócio da predestinação, né? Que então Deus predestinou... É que eu entendo diferente a predestinação, e perdoe os calvinistas da vida, né? Mas é assim, eu entendo que existe a predestinação. E aonde está ela? Ela não está no ser humano. Ela está no propósito. No plano. No propósito, no plano. No plano de Deus. Ela está ali. E Paulo fala sobre aquele que Deus chamou, ele também predestinou, que é o entendimento errôneo que está na pessoa. Não, está no propósito. Então a pessoa colocou o propósito na vida da pessoa. Quando nós nascemos, Deus colocou e estabeleceu um plano, um desígnio, um propósito, chame como você quiser. E ali eu posso viver nele. Ou fora. Ou fora dele. Né? Aí a questão, eu tenho um temperamento, Deus entregou, né? Várias pessoas com vários temperamentos. Aí assim, eu tenho um temperamento que eu preciso de um autocontrole. Então não adianta você procurar em outro lugar, a não ser em Deus, para que esse temperamento seja amoldado, né? Seja colocado um molde nele através do Espírito Santo. Eu não consigo entender outra forma. Eu entendo que o homem só melhora se ele estiver procurando Deus. Se ele não estiver procurando Deus, termina a vida. Eu pude acompanhar isso, né, ao longo do ministério, de pessoas que às vezes terminam a vida envelhecido, mas termina a vida com raiva, com mágoa, com rancor. Isso é uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano, né? Você vê no caso do que nós pautamos aqui no nosso bate-papo, que o Datena logo já arrumou uma desculpa por que ele teve aquela atitude. E assim o ser humano, ele arruma uma desculpa. Arrumei uma desculpa, não foi porque aconteceu tudo isso que ele me fez acusação, do assédio, e minha sogra morreu por causa disso. Ele arruma uma desculpa daquilo. Quer dizer, poderia ter sido por isso, poderia ter sido... Se fosse a mãe seria até melhor, mas a sogra, né? Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Não vamos entrar nessa baila aí. Mas assim, o que eu posso ver na atitude do Datena não é um caso isolado. Não. Nós vemos pessoas perdendo a vida no trânsito. Nós vemos muito feminicídio de homens fazendo atrocidades com a esposa, com filhos. Nós vivemos uma geração de pessoas descontroladas. E isso é muito notório que é falta do Espírito Santo. Exato. É falta da busca do Espírito Santo. E o que eu vejo que é a maior... deveria ser a nossa maior preocupação como que a gente pode ajudar uma sociedade, como a gente pode ajudar as pessoas a saírem dessa, porque no final, imagine uma pessoa que tirou a vida da esposa, ou que brigou com alguém no trânsito e tirou a vida de alguém, ou perdeu a vida do outro, ficou sem pai, sem filhos, não sei o quê. Qual que seria o papel nosso como igreja, bispo, para que a gente consiga ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor ou uma sociedade mais parecida com os princípios da palavra de Deus? Olha, eu tenho tentado mudar um pouco o aspecto
assim, da igreja em si e da palavra, porque hoje em dia as pessoas elas vão à igreja buscando algo para elas. Eu preciso eu preciso de acertar minha vida financeira, eu preciso acertar minha vida amorosa, eu preciso acertar o meu emprego, E eu acredito que Deus pode agir em todas essas áreas. Só que o problema é você ter que entender a palavra. Então, quando Jesus ele vai se referir ao que nós temos que buscar, o que ele fala, né? Que é Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez nós estejamos numa geração da igreja, e essa geração da igreja hoje, com ensinamentos errôneos, talvez de longa data. Ela vem só ensinando o povo talvez a prosperar. A teologia da prosperidade, eu creio que Deus prospera as pessoas, mas eu não creio na teologia da prosperidade em primeiro lugar. Eu vejo que tem muitos homens da Bíblia que foram muito ricos. Sim, então. E teve alguns que não tiveram condição. Exatamente. Se você analisar, por exemplo, vamos dizer, Isaac, vamos para Abraão. Quando a Bíblia fala de Abraão, ela fala assim, e Abraão, porque ele obedeceu e tornou-se um homem rico. Quando ela vai se referir a Isaac, a Bíblia fala assim, ele tornou-se um homem riquíssimo. Quando você vê o retorno de Jacó, não dá para a gente partilhar aqui toda essa história, né, em minúcias, mas quando ele retorna, Esaú era um homem rico, mas Jacó, na saída dele, quando ele retorna, ele era mais rico que Esaú, que recebeu a herança de Abraão, do seu pai Isaac, e era um homem rico. Jacó retorna, né, daquele tempo que ele viveu lá com seu sogro Labão, e ele está mais rico ainda que o seu irmão. Então a riqueza não é o problema, e não é aquilo que Deus não deseja para o homem. Mas para uns não vem, ué. Então vamos falar talvez da pessoa que mais é relevante para o evangelho ou para a graça, que é Paulo. Ele é relevante. Eu não estou aqui dizendo que ele é maior ou menor do que os outros, mas ele é relevante. Olha a vida dele. Ele morreu pagando por um crime que ele não cometeu. Ele foi acusado de pôr fogo em Roma e ser líder dos cristãos, né, que colocaram fogo em Roma. Teve a sua cabeça cortada, morreu decapitado. Ele não tinha nenhum bem. E quando vão falar a ele sobre o apostolado dele, fala assim, eu estive em prisões, eu fui 3 vezes chicoteado, 39 mais uma, eu tive em naufrágios. Na verdade, eu não queria estar com o Paulo em nenhum transatlântico. Todos que ele foi afundaram. Todos afundaram. Mas teve lá o respaldo, né? Quando ele se torna náufrago na ilha de Malta, ele fala assim, fiquem tranquilos, Deus já falou comigo, ninguém vai morrer. Ninguém morreu, de fato, né? E depois ele é picado pela serpente nessa ilha. Os que estão ao redor deles assim, agora esse homem é ruim, foi salvo do naufrágio, mas vai morrer aqui picado pela serpente dessa ilha. Então você consegue ver o guarda e o cuidado de Deus, porque tinha um propósito. Eu entendo, enquanto nós estamos no propósito de Deus, Deus vai nos guardando, porque é o propósito de Deus. Então nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo na vida individual de cada um. Então a pergunta é, como nós vamos mudar? Como nós devemos mudar? Eu entendo mudar uma mentalidade. Então a pessoa vai para a igreja, se você olhar para a lei, a pessoa ia para a igreja, ou para um bom judeu, né? Um bom judeu, como ele se relacionava com a religião da época dele. Um bom judeu subia para Jerusalém. Subir para Jerusalém significava gasto, cansaço, dificuldade. Então ele tem que subir pelo menos em 3 festas, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas eram as principais e são até hoje para o judeu ortodoxo. Ele subia. Para que ele subia? Ele subia com o cordeiro, se fosse Páscoa, ele cuidou daquele cordeiro, ele trouxe para dentro da casa dele, houve um desgaste, um sacrifício, ele subia. Por que Jesus destrói lá os cambistas, né, os vendedores? Porque eles perdeu a essência de cuidar do cordeiro para que a Páscoa pudesse acontecer. Vendia-se lá e a pessoa subia sem o sacrifício. Esse é um terceirizado. É um entendimento.
E outro também entendimento espiritual que ele está dizendo ali, acabou isso, esse sacrifício, agora eu sou o sacrifício, essa parte espiritual. Mas enfim, ele subiu as festas para sacrificar. E hoje a gente vem para a igreja só para ganhar. Essa é a mentalidade que precisa mudar. Então eu vou para a igreja e eu também preciso do sacrifício. E bem entendido que nós não somos uma igreja desligada daquilo que foi a lei. A igreja hoje ela vive desligada daquilo que a lei diz. Não está desligada. Jesus fala, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, abrogar uma lei é quando você traz uma lei nova e no caput dela, na inicial dela, você diz assim, essa lei nova, ela invalida ou ela anula o artigo tal da lei tal. Isso é uma abrogação, quer dizer, ele não veio nem para abrogar a lei, ele não veio para tirar nada. Então você fala assim, mas ele tirou o sábado, ele não fala mais da circuncisão, ele começou o batismo. É verdade, mas isso ele está dizendo assim, que esse momento da lei, o tabernáculo, a Páscoa, todas essas festas que foi dado por Deus, ele trouxe nele. Então, para nós cristãos hoje, todo dia é Pentecostes. Todo dia o Espírito Santo tem que estar na sua vida, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Então, Pentecostes, descida do Espírito Santo, algo que era relevante para eles, é todo dia. Páscoa para nós é todo dia. Tem que nascer todo dia. Nascer, e ressuscitar todo dia. É isso. Então, ele não mudou a forma como Deus age. Então, hoje, dentro das igrejas, existe essa coisa de você pensar que a igreja vai fazer alguma coisa para você sem você ter nenhum tipo de atitude. Não vai. É mentiroso isso. Se a pessoa vem para a igreja, primeiro ponto, e eu não estou falando aqui de oferta, não é isso, que também faz parte, a oferta, o dízimo faz parte, mas o pior do homem não é ainda isso, é você falar assim, eu preciso mudar. Então a palavra me confronta, a igreja ela tem que confrontar a nossa individualidade, o nosso ser, ela tem que confrontar quem nós somos. Então eu entendo isso, que se você não estiver disposto a perder algo, a deixar algo... E é isso que Jesus fala, né? Quem quer ganhar a tua vida, perder lá. Perder lá. E é isso que as pessoas precisam entender. Nós precisamos entender como igreja. E é difícil isso. Todos os dias. É por isso que eu entendo que a igreja, nós já temos dentro da nossa constituição de igreja apostólica, ela trabalha um pouco diferente da forma de uma igreja neopentecostal pura. Nós acreditamos no Pentecostes, somos pentecostais, mas não somos essa igreja neopentecostal. Vem a igreja e você vai vir aqui, todos os seus problemas serão resolvidos. Vem a igreja e você vai ter... você tem uma empresa de 10 funcionários, você vai ter uma empresa de 100. Isso talvez não seja para todos. A prosperidade é para todos, a riqueza não. Então esse é o meu entendimento. Talvez respondendo àquilo que talvez mudança de uma mentalidade da igreja hoje. Né? Talvez seja até aquilo, usar essa palavra, mas uma reforma naquilo que nós pensamos. Né? Não naquilo que a Bíblia não dá para ser mudada em nada. Irrefutável. Irrefutável, acabou. E não tem Velho Testamento, não tem Novo Testamento, não tem divisão. Tudo aquilo faz parte, porque... Se você tira alguma... Como que você vai tirar? Que parte da Bíblia você tira? Aquilo que te incomoda? Porque é isso que os pregadores aí que são da hipergraça, eles estão... Não, tem que reformar a Bíblia. Não tem que reformar a Bíblia coisa nenhuma. Deus nunca mudou. Deus ele sempre agiu da mesma forma. Olha Israel. Israel se entregava para ele, cumpria as ordenanças, andava com ele, vinha a bênção. O que mudou da nossa vida hoje? Anda com Deus. Entrega dízimo, entrega oferta, muda o teu caráter. Duvido que você não vai prosperar. Com certeza, é o fato. Só que, infelizmente, as pessoas não querem abrir mão do seu ego, das suas vontades. E talvez algumas pessoas nos cancelem, porque as pessoas não querem mudar. Mas aí é com elas. E a gente vai buscar sempre falar aquilo que a palavra de Deus fala, ensina. E por mais que nós não sejamos perfeitos, vamos sempre buscar mostrar para cada um o melhor caminho. Eu sempre costumo dizer o seguinte,
Se até hoje você não me conhecia e você viveu a sua vida do jeito que você queria, eu não vou chegar no céu e vou ser cobrado por Deus por algo que eu não falei para você. Então, aqui você vai encontrar uma reflexão todas as vezes que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir, que vai trazer incômodos para a tua vida, e esse incômodo é justamente para que você a parte positiva mude, do evangelho. Quando você mude, melhore, transforme a tua vida e seja uma pessoa muito mais próspera, muito mais feliz e tenha uma vida plena no que é a vontade de Deus para cada um. Amém. Eu louvo a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Espero que aonde o nosso AgnosCast chegue, ele leve vida e ele leve transformação e que confronte mesmo as pessoas, porque nós precisamos sim ter a nossa mente mudada, nosso coração mudado, nosso caráter mudado, e isso a gente só vai conseguir no Senhor. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.